A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Uma Vida com Propósito. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre o fruto do Espírito versus obras da carne. E em cada vídeo eu irei falar sobre uma qualidade, uma virtude desse fruto. E quero ler aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas afinal, o que é o fruto do Espírito Santo? A definição exata de fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo sendo produzido na vida do crente. É uma transformação de dentro para fora. É a personalidade de Jesus sendo moldada na nossa personalidade. E só atentando para a palavra, né, que está no singular, fruto e não frutos, porque são virtudes, são qualidades que se formam em um único fruto produzido na nossa vida. O Espírito Santo ele vai trabalhar de forma progressiva, ele vai trabalhar em um todo esse fruto em nós. E todo crente tem o fruto do Espírito Santo? Não, nem todo crente tem o fruto do Espírito Santo. Aliás, a Bíblia vai dizer que o crente que não é guiado pelo Espírito Santo, ele é carnal. Porque o fruto do Espírito Santo, ele precisa ser produzido em nós dia após dia. Quando damos abertura, quando reconhecemos que precisamos ser parecidos com Cristo, pedimos a Deus em oração, pedimos a Ele para que Ele venha produzir esse fruto na nossa vida. Então começa um processo na nossa vida chamado de santificação. E o Senhor ele vai começar a trabalhar na nossa vida, moldando em nós cada uma dessas virtudes. Então, o fruto do Espírito Santo ele não é algo forçado. Ele não vem da própria força humana. Ele não tem que ser algo fingido. Não tem como nós fingirmos que temos o fruto do Espírito. Ou temos ou não temos. Então, é um processo gradativo na vida do crente. À medida que eu abro espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida, então esse fruto, esse caráter, ele começa a ser produzido na minha vida. Não é, hoje eu vou dormir, amanhã eu acordo com todas essas características. Não, é um processo contínuo para a vida inteira que vai se findar quando nós formos arrebatados, quando o nosso corpo for transformado, então esse processo ele vai terminar. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa vida. Então não tem como eu fingir que eu tenho o fruto do Espírito. E vamos começar aqui a falar da primeira virtude, que é a base de todas as outras virtudes, é a base da vida cristã, que é o amor. Como nós lemos aqui no início do versículo, mas o fruto do Espírito é amor. E esse amor não é qualquer amor. Não é o amor banal, é o amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito, o amor sacrificial, o amor que não espera nada em troca. Mas como é possível eu ter esse amor que não espera nada em troca, que é sacrificial? É por isso que é fruto do Espírito. Não vem de uma ação humana, não vem da minha própria força. Claro, eu trabalho em conjunto com o Espírito Santo de Deus, mas não vem de mim mesma, de mim mesmo, esse amor. Esse amor é produzido por Deus na minha vida. Então, o amor é a base da vida cristã. Ele vai abrir a porta para as outras virtudes na minha vida.
Então, como eu falei, é um amor sacrificial, e a maior demonstração do amor de Deus foi enviar seu único filho para morrer por nós, Jesus, morrendo, se sacrificando no nosso lugar. Essa foi a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade. E o amor de Deus não é qualquer amor, como eu disse, ele não é um amor passivo, mas o amor de Deus é ligado à justiça de Deus, à equidade de Deus. Não é um amor passional, não é um amor que faz vista grossa, mas é um amor ligado com a justiça. E a gente só consegue entender esse amor a partir do momento que nós sentimos o amor de Deus pela nossa vida, que nós passamos a reconhecer esse amor na nossa vida. E como é que eu sei que o Espírito Santo ele está moldando, ele está produzindo em mim esse amor? É uma das 3 características, a gente olhando para a palavra de Deus e olhando para a nossa própria vida, né? Primeiro, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus acima de mim mesma, quando eu amo a Deus acima dos meus sonhos, dos meus projetos, quando eu estou disposta a abrir mão de muitas coisas por amor a Deus, saiba que o Espírito Santo ele está produzindo em você o amor ágape, o fruto do Espírito Santo. Então, uma das primeiras demonstrações é quando eu amo a Deus acima de tudo, acima dos meus projetos, acima, aliás, até da minha família. Mas é claro, não é porque eu amo a Deus acima da minha família que eu vou deixar de lado, né? Ao contrário, porque eu amo a Deus, então eu vou cuidar da minha família, eu vou pedir graça ao Senhor para eu cuidar com amor, com paciência. Então, essa é a primeira demonstração. E a segunda demonstração de que eu amo a Deus é quando eu me amo e quando eu amo o meu próximo. Então, aquele que sente o amor de Deus pela sua vida, ele tem capacidade de amar a si mesmo. Ele se olha no espelho e ele não se vê da mesma forma. Ao contrário, ele vê como, olha, eu tenho valor, eu sou preciosa, eu sou precioso, eu tenho valor, eu tenho talentos, mas independentemente de qualquer situação, Deus ele me ama. Então, quando eu me sinto amado, eu tenho capacidade de amar o meu próximo. Como? Eu amo o meu próximo respeitando o meu próximo, mesmo que eu não vá concordar com as opiniões, até mesmo com o estilo de vida, mas eu respeito o meu próximo, eu enxergo nele a imagem e semelhança de Deus, porque todos nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então, eu passo a enxergar dessa forma, com um olhar de misericórdia, me colocando no lugar do meu próximo. E a terceira demonstração de que essa virtude está sendo produzida na minha vida é quando eu amo o meu inimigo. Aí já é um pouco mais difícil, mas não impossível. Quando eu consigo ter a capacidade de amar o meu inimigo. E como é que eu amo o meu inimigo? Perdoando, orando por ele, mas não fazendo qualquer oração. É uma oração de misericórdia, entregando até mesmo nas mãos de Deus, né, a pessoa que está ali muitas vezes nos perseguindo ou que não gosta da gente, né? Mas a Bíblia ela fala, orai pelos que vos perseguem. E então, quando eu perdoo o meu inimigo, quando eu oro por ele e quando eu desejo o bem, mesmo ele me desejando o mal, eu desejo o bem para ele. Então, essas são as 3 formas de eu perceber que o Espírito Santo ele está produzindo essa virtude na minha vida. Amém? Então, que Deus venha nos abençoar nesse dia, que Deus abençoe as nossas vidas e que continuemos abrindo espaço para o seu Santo Espírito trabalhar na nossa vida, produzir em nós o amor de Deus. Amém?
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.